Neste dia 29 de setembro, comemoramos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os anjos são seres espirituais com escolha livre e conhecimento perfeito e imediato da sua condição, de Deus e da criação, no momento mesmo em que são criados. Portanto, não têm relações familiares, pois sua criação é totalmente individual e, por terem imediatamente conhecimento pleno, devem escolher se obedecerão a Deus de forma definitiva infinitamente. A linguagem habitual chama de anjos aqueles que optaram por seguir a Deus, e os anjos caídos ou rebeldes, anjos do mal, diabos, demônios, Satã e outros, Lúcifer, e os que, como ele, inadequadamente rejeitaram o Criador e por sua própria e irrevogável culpa decidiram não aceitar jamais o perdão que o Senhor poderia dar-lhe mesmo a eles e conceder se quisessem e se arrependessem. Os anjos foram criados por Deus para a sua glória e serviço, de várias formas, umas mais diretamente relacionadas ao próprio Senhor e outras mais em relação à criação. A Igreja ensina que há 9 ordens ou coros de anjos, dentre os que obedecem à Trindade, organizadas em 3 hierarquias. Na primeira delas estão os serafins, querubins e tronos. Na segunda, as dominações, potestades e virtudes. Na terceira, principados, arcanjos e anjos. Cada hierarquia e ordem tem funções específicas dadas por Deus. A terceira hierarquia inclui os anjos que cumprem as ordens de Deus, mais diretamente relativas aos seres humanos. Assim, os principados dirigem-se aos reis, dioceses, nações, sendo protetores e punidores dos povos. Os anjos cuidam individualmente das pessoas, são os anjos da guarda que Deus quis nos dar como amigos, conselheiros e protetores individuais. E os arcanjos são mensageiros, significado próprio da palavra anjos, de Deus para missões especiais de grande importância para toda a humanidade. As missões que nos foram transmitidas dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel são diferentes. Os 3 pertencem ao grupo dos anjos que estão sempre diante do Senhor e têm acesso à sua majestade, ou seja, sua dignidade é altíssima. São Miguel é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento, como interpretação também o identifica como o arcanjo que precederá o momento imediato da ressurreição no final dos tempos. 1 Tessalonicenses 4:16. O arcanjo Miguel já era considerado pelos hebreus como príncipe dos anjos, chefe supremo do exército celeste e protetor do povo eleito, símbolo da potente assistência divina para com Israel. Deuteronômio 10, 13, 21, 12, 1 e Apocalipse 12, 7 e 8. Indica que ele combateu com seus anjos diretamente contra Satanás e outros demônios, vencendo-o, como seu nome em hebraico, Micael.
El significa quem como Deus. Tradicionalmente entende-se que ele foi esta expressão que, diante da revolta de Lúcifer contra Deus, Miguel usou ao enfrentá-lo. Por isso, também a Igreja venera São Miguel Arcanjo como seu protetor e defensor ao longo desta vida e no final dos tempos. Deuteronômio 12:1. Não só pelo combate, como também por ser advogado de defesa das almas acusadas constantemente por Satanás. Atos 12:10. Além de protetor e defensor, ele é conhecido como poderoso intercessor e o arcanjo do arrependimento e da justiça, que irá pesar as almas depois da morte. E a Igreja afirma que ele conduz individualmente cada alma dos eleitos para o céu após o falecimento do corpo. São Miguel apareceu na Itália em 490 no Monte Gargano, apresentando-se como protetor e prometendo sua intercessão. Eu sou Miguel, arcanjo, e estou sempre na presença de Deus. Venho habitar este lugar, guardá-lo e provar por meio de um sinal que serei seu vigia e custódio. Já a estátua em honra de São Miguel, no topo do Castelo Sant'Angelo, bem próximo do Vaticano, recorda sua intervenção milagrosa para debelar a peste que assolava a Roma em 590. Em 1884, o Papa Leão XIII teve uma visão horrível de legiões de demônios atacando a igreja, quase a ponto de destruí-la, e da proteção salvadora de São Miguel. Por isso, imediatamente compôs uma famosa oração e a tornou obrigatória após todas as missas, o que inexplicavelmente deixou de ser feito em tempos mais recentes. Depois disso, São João Paulo II, no santuário, no Monte Gargano, afirmou em 1987: vim venerar e invocar o Arcanjo Miguel para que proteja e defenda a Santa Igreja no momento em que é difícil professar um autêntico testemunho cristão com compromissos e sem acomodações. São Miguel Arcanjo é padroeiro da Igreja Católica, sendo inúmeros os santuários, mosteiros e catedrais, etc., a ele dedicados. São Rafael, cujo nome hebraico significa cura de Deus, aparece no Antigo Testamento, com enorme destaque no livro de Tobias, que, como os livros de Judite e Esther, pertence ao gênero literário midráxico. Isto significa a sua mensagem verdadeira. É narrada de forma totalmente despreocupada de informações históricas e geográficas exatas, que servem apenas como uma ambientação necessária de suporte ao conteúdo relevante, no caso, de índole espiritual. Nesse contexto, Rafael é aquele que conduz a humanidade no caminho para Deus, intercedendo e agindo ativamente na cura de seus males físicos e espirituais. O enredo desta narrativa conta como São Rafael, assumindo a forma humana em nome de Azarias, acompanhou e guiou Tobias numa perigosa viagem de ida e volta para recuperar um depósito de dinheiro do seu pai, Tobit, que havia ficado cego. Eles partem de Nínive, atualmente Mossul, no Iraque, para
Ecbatana, na Média, provavelmente atual Hamadan, no Irã, e na narrativa referente à capital do antigo Império Meda, capturado pelos persas em 550 a.C. No caminho, no rio Tigre, Tobias capturou um peixe e, sob a orientação do seu companheiro angelical, guarda do animal o coração, o fígado e a bilis. Em Raques, bem perto do Ecbatana, Azarias insiste para que parem na residência de parentes, onde Tobias conhece a casa com sua prima Sara, antes atormentada pelo demônio e liberta pela fumaça produzida com o coração e o fígado do peixe. No retorno a Nínive, Tobias cura a cegueira do pai com a bilis do animal. Azarias, por fim, se revela: eu sou Rafael, um dos 7 santos anjos que assistem e têm acesso à majestade do Senhor. Livro de Tobias 12:15. A missão de São Rafael está associada à guia e à cura das feridas da alma e do corpo. Por isso, ele é conhecido como medicina de Deus e é o padroeiro dos sacerdotes e dos médicos, além de protetor dos viajantes. Também os peregrinos desta vida rumo ao céu, soldados e escoteiros. É também o anjo da providência, pois forneceu os elementos necessários para as curas de Sara e Tobias. São Gabriel, cujo nome em hebraico quer dizer homem de Deus, foi o responsável por algumas das mais importantes revelações de Deus aos homens. No Antigo Testamento, dirigindo-se a Daniel para lhe esclarecer o significado de uma missão e para anunciar alguns eventos futuros. Deuteronômio 8:15, 18, 9, 20 ao 27. No Novo Testamento, primeiro anuncia a próxima e milagrosa gravidez de Isabel a seu esposo Zacarias, na concepção de São João Batista, Lucas 1, do 8 ao 20. Porém, a sua mais destacada missão é o anúncio feito a Maria, Lucas 1, do 26 ao 38, sobre a encarnação de Jesus, episódio do qual dependeu dela a possibilidade da nossa salvação. São atribuídos por teólogos outras aparições e mensagens de São Gabriel no Novo Testamento, como a explicação de São José de que a gravidez de Maria se dera pelo Espírito Santo, Mateus 1, do 20 ao 23. Também seria Gabriel, o anjo anunciando o Natal de Jesus aos pastores em Belém, aos reis magos que não retornassem a Herodes, a Josué que fugisse com a Sagrada Família para o Egito e que depois o enviasse de volta para Nazaré. Seria o Consolador de Jesus no Monte das Oliveiras e anunciado a ressurreição de Cristo às mulheres piedosas no seu túmulo. Contudo, em nenhuma dessas manifestações está clara explicitamente o nome de São Miguel. São Miguel Arcanjo é, por isso, o patrono das comunicações e também o padroeiro da Rádio do Vaticano. Vamos juntos fazer uma reflexão? Os anjos estão muito próximos de Deus. Quem é o mais próximo na nossa existência e alma? Por isso, os anjos podem estar também muito próximos de nós. O mesmo se aplica ainda mais intensamente e pelo mesmo motivo a Nossa Senhora. Os 3 santos arcanjos
que o Senhor nos deu a graça de conhecer pelo nome, cuidam muito eficazmente da humanidade e, portanto, estão mais evidentes na sua história, que nada mais é que a história da salvação. A devoção e a invocação a eles é muito poderosa e recomendável. O próprio nome de São Miguel, quem, como Deus, já nos oferece a dimensão da humanidade e fidelidade amorosa a Deus, sugerindo assim para nós um caminho de vida no seu seguimento. Atualmente é de particular importância a sua função de protetor da Igreja e dos fiéis, no momento em que é difícil professar o autêntico testemunho cristão com compromissos e sem acomodações, como nos alerta dura e claramente São João Paulo II. A evidente crise na Igreja entre o clero e os fiéis destaca, sem dúvida, a falta de compromissos sérios com a doutrina e a tradição, com risco concreto de breves e futuras heresias em função das acomodações, isto é, interesses escusos e respeitos humanos. A visão do Papa Leão XIII não foi uma brincadeira, mas uma evidência de que, como o diabo tenta destruir a Igreja de dentro para fora, por isso não é leviano pensar que a suspensão da sua ordem de rezar depois de cada missa a oração que compôs e que deveríamos, os católicos, rezar diariamente e independentemente de alguma norma, pois rezar aos anjos não pode ser proibido, já seja parte de uma ação maligna, de forma a enfraquecer a proteção que Deus nos dá. Segue a oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos a vós, príncipe da milícia celeste, pela força divina, precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pela santa misericórdia de Deus e pelo imaculado coração de Maria, defendei-nos São Miguel, a inefável missão de São Gabriel, no anúncio a Maria, valeu-nos a salvação eterna, e não há maior mensagem do que esta, excetuando a própria palavra de Deus, Jesus. Mas ele continua nos avisando através da participação nesta mesma palavra do que significa o verbo que devemos aprender a conjugar, tanto a sua mensagem a Maria, quanto esta conjugação das nossas almas são muito mais simples e diretas, e talvez por isso não nos demos sempre conta da sua máxima importância, talvez acostumados demais com os estrondosos anúncios mundanos que, para se darem importância, apresentam-se muito como muitas vezes o próprio diabo, de forma chamativa, espetacular e só de aparências, pois se não respondermos como Nossa Senhora fez o sim ao chamado do Senhor, também simplesmente iremos todos para o inferno, o que estamos respondendo diariamente como deve ser ao chamado de Deus. São Rafael, arcanjo, nos guia pelas vias deste mundo até o céu.
oferecendo-nos sábios conselhos e nos lembrando sempre que só Deus pode nos curar plenamente a alma e o corpo. Tobit e Sara invocam a Deus a cura das suas misérias trágicas miseráveis, respectivamente a cegueira e a impossibilidade de união com o esposo. Bento XVI, numa homilia em 2007, fala da cegueira de Tobias. Tobit, como a nossa cegueira para Deus. Esta é paradoxalmente claríssima de ver na atualidade. E Sara estava em agonia porque, noiva 7 vezes, não pôde sacramentar nenhuma união, já que o diabo Asmodeu, invejoso, matava os seus pretendentes antes da lua de mel. 7 é um número bíblico que indica plenitude. O diabo, por todos os meios, pretende matar a nossa união com o divino esposo, mas há um caminho no qual ele não tem nenhum acesso: Nossa Senhora. Por isso, nossa união com ela é garantia de salvação, de predestinação salvífica, como ensina a Igreja. A questão é: pedimos a Deus que nos cure da cegueira, de não vê-lo e da desunião infinita com Ele, com a mesma intensidade com que Tobit e Sara imploraram ao Senhor pelas suas curas, porque Deus pode nos fazer enxergar e pode unir os esposos, a alma a Ele, a Igreja a Ele, afastando o demônio. Pelos sacramentos todos, incluindo matrimônio e comunhão, chega-se de volta ao nosso ponto de partida, depois da longa viagem que é a vida, ao Alfa e Ômega, início e fim, que é Deus, Nínive, de onde partiu Tobias justamente para encontrar a união a um tesouro que fora guardado. Fica próximo ao rio Tigre, um dos que estão na descrição com elementos simbólicos do paraíso terrestre. Gênesis 2, do 10 ao 14. E como São Rafael, que é um dos meios intermediários, instrumentos que Deus nos dá para a salvação. Portanto, a providência e o que é necessário para ela age como para com Tobias. Além de guiar pelo caminho e dar-lhe bons conselhos, nos oferece muito concretamente o que pode curar a alma e o corpo. Nesta ordem, é através dos elementos do peixe que temos, contudo, de apresentar, pregar e guardar, apesar das dificuldades, o que foi feita a fumaça pela qual Asmodeu foi afastado, e o remédio que curou a cegueira de Tobit. E que peixe é esse? E qual o coração e as entranhas de misericórdia? Mateus 5, 7, Eclesiástico 3, do 12 ao 17. Abrasadas pelo fogo do Espírito Santo, elevam aos céus um bom odor, segundo Coríntios 2, do 14 ao 16, que afastam o mal e cujo produto destas mesmas entranhas nos cura de não perceber, enxergar o Senhor. Elos Christ ou Yutset, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, cujo acrônimo em grego, Ictocris, forma a palavra peixe, o símbolo usado pelos primeiros cristãos para nos identificarem com segurança no período das primeiras perseguições. É na Eucaristia, na hóstia e no vinho consagrados, verdadeiramente corpo e sangue de Cristo,
que nós encontramos a nossa salvação. Te convido agora a fazermos juntos a oração. A São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Vamos lá? Deus onipotente, que criaste e constituístes os santos anjos para a vossa glória e vosso serviço, mas também para nos auxiliar. Concedei-nos pela intercessão e ação dos santos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, a vossa proteção, os vossos avisos e a vossa cura da alma e corpo, de que necessitamos para chegar a vós ao fim da jornada desta vida, e que também nós sejamos como anjos na ajuda aos irmãos, particularmente aos vossos sacerdotes, bispos e papas, que pela sua missão própria e condição única de ministrar os sacramentos, em particular a Eucaristia, nos conduzam santa e retamente para a salvação, com os bons pastores que devem ser. Por nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael e Nossa Senhora, intercedei junto a Deus por nós. Amém.